reitor da Universidade de Coimbra foi um dos mentores do primeiro computador português. Quisemos saber, na primeira pessoa, por que razão João Gabriel Silva não seguiu uma carreira no privado e optou pelo ensino público. Eu até estive ligado a alguns projetos empresariais, entretanto, mas de facto o desafio do desconhecido, que é aquilo que está sempre à frente de alguém que faz investigação, é muito interessante. Mesmo o projeto do primeiro computador foi feito dentro da universidade, portanto as coisas não são completamente... Aliás, não são incompatíveis. É possível ter uma atividade dentro da universidade e, ao mesmo tempo, ter a preocupação de que o conhecimento que é desenvolvido tenha aplicação prática, nomeadamente no tecido económico. Porquê que não há empresas de topo na área informática ao estilo da Apple ou da Microsoft em Portugal? Empresas com expansão mundial são muito poucas, são muito raras, porque, enfim, conhecidas de todos, porque se nós formos a ver, também dificilmente alguém se conseguirá lembrar de uma empresa assim mundialmente conhecida francesa, alemã com dificuldade, inglesa também muito poucas pessoas conseguiram identificar, etc. Agora, isso não quer dizer que não haja empresas com atividade no mundo inteiro, e isso há em Portugal, e algumas até saíram da Universidade de Coimbra. Agora, de facto, aquelas marcas, 3 ou 4, 5 ou 6, que são mais conhecidas, a maior parte são dos Estados Unidos, por razões diversas, nomeadamente porque, tipicamente, para uma empresa dessas se afirmar, precisa de começar por ganhar grande dimensão num mercado interno, para depois se lançar para o mundo todo. Ora, os Estados Unidos têm um mercado interno fabuloso, e Portugal é assim pequenino. O anterior primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates, seguia ou não um bom caminho no campo das novas tecnologias em Portugal? Fazia algumas coisas que eu considero interessantes, outras nem por isso. Que as tecnologias de informação e comunicação são centrais para o desenvolvimento de Portugal, são, e aliás nota-se isso ao longo das políticas dos vários governos, com ênfases diferentes, todos concordam que é uma das áreas de desenvolvimento. Aquilo que o engenheiro José Sócrates fez em particular, pois eu acho que aquilo que é relevante realçar é que ele também reconhecia, e reconhecia particularmente a centralidade dessa área, e portanto tomou várias iniciativas para as desenvolver, e sob esse ponto de vista, a orientação geral, acho que estava bem. E como é que vê o trabalho do atual primeiro-ministro nesta área? O atual primeiro-ministro tem tido outras preocupações. Enfim, tem sido tão esmagadora a preocupação com a situação das contas do Estado que não tem havido, infelizmente, muito espaço para promoção do desenvolvimento de determinadas áreas ou de áreas de atividade. Não quero, quando eu digo este infelizmente, não quero dizer que acho que o Governo tinha muito mais margem de manobra. É evidente que o Governo pode sempre fazer mais coisas e, neste caso, provavelmente poderia também. Apenas estou a dizer que, infelizmente, a situação global em que o país está não permite pôr muita ênfase e, particularmente, muita visibilidade em nada que extravase aquele objetivo central de equilibrar as contas. E, portanto, acho que fosse qual fosse o Governo que lá estivesse, nunca podíamos esperar a mesma ênfase neste tipo de área de conhecimento que outros governos tiveram. Como é o dia-a-dia habitualmente do reitor da Universidade de Coimbra? É começar às 8 da manhã e acabar à meia-noite. E o que é que faz nos intervalos? Eu como e durmo, mas para conseguir fazer coisas novas, para conseguir desenvolver a universidade numa situação de tanta restrição, tem que se contar com uma atividade muito intensa a resolver os problemas do dia-a-dia que vão surgindo, a encontrar soluções para a falta de dinheiro, que é uma das atividades principais, e depois conseguir encontrar ainda um espaço para fazer coisas que permitam o desenvolvimento da universidade, apesar da situação em questão. E, portanto, é um volume muito anormal, porque em circunstâncias mais regulares, menos difíceis, nós teríamos o funcionamento da universidade a fluir,
sem grandes perturbações, e haveria mais espaço para criar coisas novas. Agora não. O funcionamento de cada dia é uma batalha. E, portanto, todos os dias é preciso encontrar soluções para a falta de recursos, o que felizmente tem sido possível, com mais suor ou menos suor, e depois ainda reservar um bocadinho para olhar para o futuro. E para olhar também para lá da universidade. Também para olhar para lá da universidade. Aliás, se há uma coisa que eu penso é que a universidade tem de ser capaz de responder às necessidades do país onde está. Se a universidade, de facto, é detentora, como é, de uma percentagem significativa do conhecimento de que a sociedade dispõe, tem a obrigação de colocar esse conhecimento a trabalhar para ajudar aos problemas do país. Isso é uma coisa que nós fazemos aqui cotidianamente. Por exemplo, uma coisa que é muito pouco visível é que a incubadora de empresas, apesar destas dificuldades todas, continua preenchida, continua a aparecer muitos projetos novos. A segunda fase do Instituto Pedro Nunes, por exemplo, está perto de estar terminada, o que vai alargar bastante mais a capacidade de acolhimento de novas iniciativas empresariais. E a nossa relação com as empresas, enfim, a maior parte das empresas está a passar por um mau bocado, tem alguma dificuldade em pensar um bocadinho a mais longo prazo, que não seja também a sobrevivência a curto prazo, mas a nossa ligação às empresas e à atividade económica continua muito grande e, portanto, o olhar para fora da universidade é uma atividade contínua. Posso dar um exemplo recente. Ainda agora nós lançámos uma iniciativa grande, vamos instalar no Polo 2 da universidade aquilo que esperamos seja o pomar de referência para as espécies frutícolas nacionais, que permita caracterizar geneticamente as espécies, que sejam os pés-mãe para a venda de todo o tipo de árvore de fruto, devidamente certificada, devidamente caracterizada, o que é uma atividade essencial para nós conseguirmos ajudar este movimento que já é positivo da agricultura portuguesa, que se tem vindo a desenvolver bastante. Viaja pelo mundo inteiro, presumo que semanalmente quase. Que experiências ou que ensinamentos é que traz de outras universidades estrangeiras? Em todas as universidades se aprende qualquer coisa, umas mais, outras menos. O mundo é muito diferente. Ainda há 2 semanas, por exemplo, estive numa missão organizada pela Gulbenkian nos Emirados Árabes Unidos e essa, enfim, permitiu-me contactar com um mundo que é muito diferente, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da quantidade de dinheiro disponível, porque lá há dinheiro em quantidade, coisa que aqui não acontece, mas isso não impede que haja ali pontos de contacto. Posso, por exemplo, dar um exemplo. Nos Emirados Árabes Unidos há um problema grave de saúde pública, que é a prevalência da diabetes. Cerca de 1/4 da população tem diabetes. E, portanto, eles estão muito interessados em tudo quanto anda à volta do avanço do conhecimento nessa área. Ora, nós temos, aqui na Universidade de Coimbra, vários grupos que trabalham sobre essa doença, né? E, portanto, tenho esperança, embora tenha sido um primeiro contacto, vai demorar seguramente algum tempo a concretizar-se, mas tenho esperança que seja possível desenhar projetos de investigação conjuntos entre a Universidade de Coimbra e universidades dos Emirados Árabes Unidos para ajudar ao desenvolvimento dessa doença, o que obviamente será interessante para eles, porque é um problema grave, tem uma prevalência de 25% da população, é uma coisa gigantesca, e que ao mesmo tempo ajude também a colmatar as dificuldades de recursos que os grupos de investigação em Portugal genericamente têm neste momento por causa da falta de dinheiro. Em 2011 afirmou que com os cortes orçamentais a Universidade de Coimbra corria o risco de encerrar em 2013. Esse risco é real ou não? Para fechar, vai ser preciso apertar muito a Universidade de Coimbra, porque quem já existe há 700 anos não é às primeiras que cai abaixo. Agora, que os cortes estão a colocar-nos em situação muito difícil, mesmo difícil, a nós e às outras universidades portuguesas, isso é bem verdade. Já há uns meses atrás foi necessária uma posição conjunta das universidades para evitar cortes maiores e neste momento, com as dificuldades e os cortes adicionais que têm ocorrido, não sei se não será necessária mais alguma posição mais enérgica da parte das universidades para evitar rupturas de funcionamento.
Mas há esse risco de ruptura? Existe esse risco. O nível de corte a que nós temos sido sujeitos é enorme. Em 3 anos, 1/3 do orçamento foi retirado, aliás, muito acima daquilo que é a média da administração pública. E, portanto, estamos, de facto, com grandes dificuldades. Por isso é que eu digo que cada dia é uma batalha para conseguirmos manter a Universidade a funcionar bem, sem rupturas, apesar da grande diminuição de recursos. Muitas vozes dizem que este governo está a destruir o chamado Estado Social, entre os quais a educação pública. Alinha com estas vozes críticas? A única coisa que eu digo, enfim, não há nenhuma indicação de que o governo queira acabar com o ensino público. Aquilo que nós dizemos, estou a falar para os reitores das universidades públicas, é que de facto o nível de cortes tem sido exagerado. Mas não vejo nisto, e seria muito mau que o governo tivesse a intenção de destruir. Bom, e podia fechar, não é? Como fizeram agora com a televisão grega, mas não há essa intenção. Não tenho nenhuma indicação nesse sentido, bem pelo contrário. Agora que o dinheiro é escasso, isso e começa a ser muito escasso para o nível de atividade que as universidades portuguesas têm. Vão ou não ser obrigados a ter que despedir professores e funcionários com esses cortes? Eu não farei isso seguramente. Quero acreditar que haverá margem suficiente para que, com empenho, com vontade, nós consigamos evitar qualquer tipo de despedimento. Como é que vê a greve dos professores aos exames? É um assunto que extravasa a universidade, não me quero pronunciar sobre isso. Acho apenas que nestas matérias todas temos que ter em conta os interesses de todos e aqui na Universidade temos bem consciência de que a razão de ser da Universidade são os estudantes que andam. Se fosse Ministro da Educação, o que é que mudava no setor? Essa é uma pergunta muito comprida. Eu não sou Ministro da Educação, tenho obviamente algumas ideias do que é que gostaria de fazer, mas é muito difícil a mim, assim, aferir com precisão o que é possível fazer. Não tenho dúvida nenhuma que a atual equipa no Ministério da Educação, como em situações anteriores, mas particularmente agora com esta restrição, estão a fazer muito menos do que aquilo que gostariam de fazer, porque não há recursos para isso. E, portanto, eu tenho uma ideia do que gostaria de fazer, mas sendo um ministro, coisa que espero nunca ser, teria essencialmente que ver o que é que eu conseguia fazer nas condições atuais e, portanto, não vou afirmar nada em relação àquilo que acontece agora. Não é? Posso apenas dizer que há muitas maneiras para conseguir que as universidades e que o conhecimento que elas têm ajudem, de facto, o desenvolvimento do país. E nessa matéria há muita coisa que pode ser feita e que tem vindo a ser feita e que eu gostaria de acelerar. Mas, não quero dar um exemplo? Por exemplo, eu gostaria muito de ver muito facilitada a capacidade de haver passagem temporária de um professor da universidade para uma empresa, trabalhar na empresa durante algum tempo e regressar. Esta mobilidade entre as empresas onde se aplicam as ideias avançadas desenvolvidas na universidade e a própria universidade tem vários obstáculos legais que eu gostaria de simplificar. Isto é um exemplo muito prático de algo que ajudaria, estou convencido, a que esse fluxo avançasse. De uma maneira geral, eu gostaria de desenvolver os mecanismos, que não são suficientes, para premiar o mérito. Isto é, quem faz coisas mais avançadas, mais bem feitas, devia ter mais benefícios, quer em termos do tempo disponível para dedicar às várias vertentes da atividade de um professor, quer até em termos salariais. O que, obviamente, na situação atual em que está a administração pública é quase impossível. Enfim, e outras coisas similares. Acredita que a Universidade de Coimbra vai ser Património Mundial da Humanidade, professor? Vai ser. A única dúvida é se é este ano ou se é no próximo, porque
O ICOMOS, que é o braço técnico da Unesco, já concordou de maneira até muito enfática que aqui a universidade e tudo aquilo que ela significa e representa tem valor universal muito elevado, que é a questão-chave para ser reconhecido pela Unesco, porque as únicas reservas que estão neste momento pendentes têm a ver com os mecanismos legais de proteção deste complexo, depois de classificado, estarem já em vigor ou não. Ainda faltam uns passinhos, portanto, não muito relevantes no nosso entendimento, e por isso estamos convencidos que vai ser já este ano que vai ser declarada a inclusão da Universidade na lista do Património da Humanidade da Unesco, mas se eles entenderem que essas questões são relevantes, o mais que pode acontecer é adiar um bocadinho, até isso estar feito, estará dentro de alguns meses. O que falta, as coisas pequenas que faltam. E por isso é que eu digo que vai ser seguramente, se não for este ano, é no próximo, mas eu acho que vai ser este ano. Como é que viu o revés da candidatura aos Jogos Europeus Universitários? Com tristeza. Eu estava com esperança que nós conseguíssemos, mas, enfim, ainda temos de conversar isso, mas, enfim, aquilo que não podemos é desistir. Do ponto de vista da universidade, para além da projeção e da cidade que aqueles jogos trariam, o grande objetivo é conseguir recuperar o Estado universitário. Está a fazer 50 anos e está a precisar de uma voltinha. Ainda por cima, com uma estrutura que é intensamente utilizada, tem sido intensamente utilizada ao longo destes 50 anos, portanto, tem efetiva necessidade de ser recuperada. E, portanto, a recuperação do Estado universitário vai acontecer seguramente, é evidente, sem a ajuda dos jogos, sempre dá um empurrão político e, portanto, há mais verbas disponíveis, demorará mais tempo. Mas pode ser que, ainda temos que decidir isso, pode ser que nos voltemos ainda a candidatar aos jogos, já não os de 2016, mas de 2018, e, portanto, com um bocadinho de atraso a coisa se resolva. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos desistir de recuperar o Estado universitário. Este ano comemoram-se 500 anos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Qual a importância ao longo dos séculos de história? Acho que no imaginário de todos nós, nada mais representa o conhecimento e o transporte do conhecimento ao longo dos séculos do que os livros e as bibliotecas. Ora, a Universidade de Coimbra tem a sorte de ter, talvez, a mais bonita biblioteca do mundo. Se não é a mais bonita, anda muito perto disso, é seguramente das mais bonitas bibliotecas do mundo, de modo que não só estes livros trazem o conhecimento, como nos trazem também o prazer de estar com eles. E, portanto, estes 500 anos da biblioteca, enfim, a biblioteca junina aqui, propriamente dita, é mais recente, mas os 500 anos da biblioteca da universidade são uma representação quase perfeita daquilo que uma universidade significa. E, portanto, uma universidade que não celebre as suas bibliotecas é uma universidade que está com um problema qualquer. E a Universidade de Coimbra está sólida e feliz com as bibliotecas que tem. Há cada vez mais alunos a abandonar o ensino superior e a universidade, em concreto, por dificuldades financeiras das famílias, de não poderem suportar o custo da propina. Ainda assim, a universidade aumentou o custo das propinas. O que é que o levou a tomar esta decisão? Bom, a universidade não aumentou o valor das propinas, porque, pelo menos a palavra aumento, dá a sensação que foi um aumento fora do vulgar, de repente, para conseguir ter mais verba. Não, a única coisa que aconteceu foi aquilo que vem a acontecer há 10 anos esta parte, que é uma atualização anual por causa da inflação. Foi a única coisa que aconteceu. E este acréscimo, esta atualização da propina, diga-se que foi de 28 euros por ano. E, portanto, não há ninguém que entre ou saia do sistema de ensino superior por 28 euros num ano. Não há. Não é essa a nossa preocupação. Aquilo que nós temos preocupação é de quem não pode pagar a sua subsistência, que é o custo principal, principalmente quando está deslocado, quando estão em casa da família, é mais barato, bastante mais barato. Aliás, por essa razão, a maior parte dos estudantes escolhe a universidade mais próxima. E as pessoas que não conseguem pagar as propinas, sim. E para isso a Universidade tem, há muitos anos, um fundo de apoio social que complementa as bolsas sociais que o Estado atribui, porque o Estado, enfim, tem sido um bocadinho sovina,
estabelece os patamares até aos quais atribui bolsas relativamente baixos, em função da capacidade financeira que entende poder disponibilizar para este efeito, e a Universidade tem dado mais um passo para apanhar ali aquela franja de estudantes entre aqueles que têm bolsa do Estado e aqueles que, enfim, já não tendo, mesmo assim têm dificuldades. E, portanto, por essas vias de irmos àqueles estudantes que, de facto, têm dificuldades, isso sim, a Universidade está a intervir. Tirar 28 euros a todos não faz sentido, porque a maior parte dos estudantes, a larga maioria, 28 euros, como digo, num ano, é completamente irrelevante, não tem significado. Agora, os 28 euros todos juntos e uma parte disso utilizado para ajudar aqueles que de facto têm dificuldades, consegue manter muita gente no ensino superior. E o que é verdade é que os nossos números mostram que não temos tido abandono significativo. Não necessariamente por causa destes mecanismos que a Universidade tem aplicado, mas porque nós sentimos que, ao contrário daquilo que muitas vezes transparece na comunicação social, de que ter um curso superior já não vale muito a pena, há tanto desemprego e não sei o quê, o que é verdade é que as famílias sabem bem que ter um curso superior é uma enorme diferença em termos das perspectivas de carreira, mesmo que seja para emigrar. É muito diferente emigrar, como nos anos 60 ou 70, para ir trabalhar nas obras, ou emigrar com um curso superior que tem uma perspectiva completamente diferente, mesmo se for obrigado a emigrar. E, portanto, aquilo que nós vemos é que as famílias podem cortar no restaurante, nas férias, podem cortar em muitas coisas, mas preservam o ensino superior porque sabem o valor acrescentado enorme que tem para os seus filhos. E, portanto, nós não temos, felizmente, visto abandono relevante. E era uma coisa que nós sentiríamos imediatamente, porque víamos o número de alunos já na universidade, tem vindo até aumentar um bocadinho o seu número de alunos. É certo, principalmente por causa dos estrangeiros, mas os nacionais têm-se mantido estáveis. E, portanto, nós, felizmente, não temos assistido a nenhum abandono significativo do ensino superior. O que é verdade, por outro lado, é que o dinheiro que estamos a gastar no apoio aos alunos com dificuldades tem vindo a aumentar, porque há mais pedidos. E aí nós vemos, felizmente, não no abandono. Em 2015, pretende recandidatar-se? Ao ritmo a que as coisas estão a acontecer, cada mês é diferente do anterior. De modo que, quando chegar à altura, se tomará alguma decisão. Mas, neste momento, nem penso nisso. Neste momento, a minha preocupação é conseguir que a Universidade funcione o melhor possível com os escassíssimos recursos que estão disponíveis. Se fosse amanhã, se esse desafio lhe fosse colocado para amanhã? Se fosse amanhã, já teria pensado no assunto, e como não é amanhã, não pensei. Muito obrigada, Sr. Professor, por esta entrevista e foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Despeço-me um beijinho e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.